E Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com quem? Essa suprema grandeza do poder de Deus é para com os que cremos. Quer dizer, quem exercita a fé, quem crê, né? A palavra traz o grande poder de Deus. Tá? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então, quem me dá o poder, quem me dá força para obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus, irmãos, é a fé. Quando eu creio que essa palavra vem de Deus, essa própria palavra, essa mesma palavra me dá força, me dá poder para obedecer. E assim, irmãos, o reino de Deus é estabelecido entre nós, né? Ó Senhor Jesus, por isso, né, é muito maravilhosa essa sequência, né? Tanto é que ontem eu li para vocês que o problema do povo de Israel, da primeira geração, não ter entrado na boa terra de Canaã é justamente o contrário. Justamente eles não creram e, portanto, não obedeceram. É isso que foi dito ontem, Hebreus capítulo 3, versículo 18. E contra quem jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Eles não obedeceram. Mas por que eles não obedeceram? Porque eles não tiveram capacidade, ou poder, ou força para obedecer a Deus. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se você não crê, você não tem força para obedecer. Por isso, irmãos, como é importante nós cremos na palavra. A palavra vem de Deus, e quando você crê, exercita a sua fé, essa palavra se torna viva para você, essa palavra te dá força, te dá poder, né, para executar com obediência à palavra de Deus. Por isso aqui continua, né, capítulo 4, versículo 1, diz assim: temamos, pois, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então é a palavra. O problema está em crer na palavra. Não lhes aproveitou, por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Portanto, irmãos, o segredo de obedecer está na fé. E fé na palavra. Então, se você acompanha, né, a palavra com a sua fé, a palavra tem poder, ou melhor, a palavra te dá poder, te dá capacidade, né, e força para você obedecer. Aí você é um membro que está debaixo do governo de Deus, do reino de Cristo. Tá? Então esse é um ponto que eu queria esclarecer para a gente entrar na palavra de hoje. Então vamos lá. Hoje nós estamos entrando no capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tem tudo a ver com o que acabei de falar. A semente divina foi semeada no seu coração. A semente do reino está no seu coração. E essa semente germinou e fez de você um filho de Deus, graças à ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou,
para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, certo? Irmãos, graças a isso, uma vida germinou no meu coração. E essa vida é a vida de Deus. Eu me tornei um filho de Deus. Tem uma vida que é vida do Filho de Deus, irmãos, está dentro de mim. Só que tem uma coisa. Essa semente que brotou agora, germinou, brotou em mim, em você, precisa ser alimentada. Precisa crescer. Conforme essa vida que está dentro de todos os cristãos, todos que receberam pelo Evangelho essa vida de Deus, ela precisa ser alimentada. Muitos cristãos foram regenerados, receberam a salvação, creram em Jesus, mas essa vida estacionou ali. Está ali, parada. Não pode parar. Essa vida precisa crescer, precisa ser alimentada e precisamos proporcionar o ambiente para que ela possa crescer. Então, esse é o início da 2 Pedro. Então, para essa vida ter condições de crescer, ser alimentada, nós precisamos antes lançar fora tudo que impede essa vida crescer. Vamos despojar, vamos lançar fora aquilo que atrapalha o crescimento, não é isso? Vamos afofar a terra, vamos tirar as ervas daninhas, vamos tirar o mato que está em volta da terra, vamos fazer com que essa semente possa crescer de uma forma saudável. Então, vamos lá, despojando toda a maldade e dolo. Então, para viver uma vida santa com o nosso Pai Santo, é isso que está no capítulo 1 ainda, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, nosso comportamento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e exige que os seus filhos sejam também santos, mas não por mera regra de comportamento, mas pela vida santa que Ele nos deu, que é essa semente santa que foi lançada no seu coração. Tá? Então, para que tenhamos uma vida santa como o nosso Pai Santo, e que resulta, aqui no versículo 22 ainda do capítulo 1, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Irmãos, essa vida santa nos dá poder para viver uma vida de amor entre os irmãos, amor fraternal, irmão, não fingido. Irmão, na sociedade humana em que vivemos, irmãos, há muito fingimento, certo? Eu amo você, eu gosto de você e tal, mas pelas costas fala mal de você. Então, mas na igreja, nós que temos a vida de Deus, nós podemos praticar o amor fraternal não fingido, o amor verdadeiro, o amor genuíno, porque nós temos a vida de Deus, que é amor, está dentro de nós, sendo geminada, tomando conta de nós. E também, para isso, irmãos, precisamos despojar as coisas negativas que estão ainda na nossa velha natureza, que nossos pais nos legaram, que está aqui, versículo 18 do capítulo 1 ainda, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nossos pais nos legaram, eu digo assim, como humanos, nós humanos recebemos o legado do nosso pai, para continuar vivendo como seres humanos vivem. Mas agora, nosso Pai Celestial nos lançou uma semente celestial.
Ele quer que a gente deixe aquela vida fútil, aquela vida vazia, aquela vida improdutiva, né, para Deus, e passar a viver uma vida útil para Deus. Então, de que maneira, irmãos? É alimentando essa vida, essa semente que foi semeada em nosso coração. Então, vamos lançar fora, né, todas essas coisas negativas. Então, vou comentar item por item aqui. Maldade. Essa palavra maldade em grego pode ser traduzida também para malícia. Maldade ou malícia. Então, a maldade é a raiz de todas as coisas negativas mencionadas nesse versículo. Então, a raiz é a maldade, a raiz é a malícia, a raiz é o próprio mal. E Satanás é o maligno, ele é o pai, né? A natureza dele é a natureza da maldade. Então tudo começa por essa natureza negativa. Então se você vive por essa natureza negativa, você vai ter todo o resto dos itens mencionados aqui, né? Então a maldade é a raiz, tá? E que significa o quê? Maldade significa a qualidade do que é mal, é a perversidade, é malignidade, crueldade. Esse é o significado da maldade. Vamos lançar fora essa raiz, né? Dolo, o que é dolo? Dolo é ato de quem age de má fé, pratica deliberadamente para enganar, né? A prática deliberada é enganar ou lesar alguém. Em grego, dolos significa atrair alguém com engano, astúcia, o próprio engano, fraude e malícia. Esse é o significado da palavra dolo. Então vamos lançar fora toda a maldade e dolo, tá? Hipocrisias e invejas. Que é essa palavra hipocrisia? Em grego significa a atuação de um artista de teatro. Quer dizer, é uma representação teatral, né? Dissimulação. Aquele que possui a forma de piedade não tem o seu poder. Isso está em 2 Timóteo 3:5. Dê uma olhada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Posso ler desde o versículo 1 para vocês rapidamente, para vocês terem o contexto. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos nos últimos dias. Pois os homens serão egoístas. Irmão, egoísmo é a característica principal dos nossos dias. Cada um só pensa em si. Cada um é amante de si mesmo, certo? Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas tendo a forma de piedade, mesmo tendo tudo isso, alguns ainda querem mostrar que são espirituais, né? Eles querem ter aparência de piedade, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, né? Portanto, irmãos, não adianta ter só aparência de piedade, aparência de homem espiritual, mas não tem a realidade. E você acaba deixando tomar conta, né, a maldade e todo o desenvolvimento da maldade, né?